Existe uma pergunta silenciosa que visita quase todas as pessoas em algum momento da vida. E se as coisas tivessem acontecido como eu planejei? É uma pergunta curiosa, porque ela nasce da crença de que existe uma versão ideal da nossa história. Uma linha perfeita que deveria ter sido seguida sem desvios, sem atrasos, sem erros e sem interrupções. Mas a verdade é que a vida nunca foi uma linha reta. Ela sempre foi um rio. E rios não conhecem mapas. Eles contornam pedras, atravessam vales, mudam de direção e ainda assim encontram o mar. Talvez um dos maiores sofrimentos humanos seja acreditar que a felicidade mora em algum lugar do futuro. Passamos anos dizendo: quando eu conseguir aquele emprego, serei feliz. Quando eu encontrar a pessoa certa, serei feliz. Quando eu resolver esse problema, finalmente vou viver. E assim, sem perceber, transformamos a vida em uma eterna sala de espera. Esperamos o próximo salário, esperamos a próxima conquista, esperamos a próxima oportunidade. Esperamos tanto pelo amanhã que deixamos escapar aquilo que só existe hoje. O cheiro do café pela manhã, a risada espontânea de alguém que amamos, o vento atravessando a janela, a chuva caindo sobre o telhado, o barulho dos pássaros cantando ao amanhecer. A vida não acontece quando tudo está resolvido, ela acontece agora. Mas existe algo dentro de nós que resiste ao agora, porque o agora é incerto. O presente não oferece garantias. E nós fomos educados para buscar segurança. Queremos saber o que virá. Queremos controlar resultados. Queremos eliminar riscos. No fundo, desejamos negociar com o futuro. Mas o futuro nunca aceitou acordos. Ele sempre chega carregando surpresas. Algumas belas, outras dolorosas. E quase todas inesperadas. Talvez por isso a ansiedade tenha se tornado uma das marcas do nosso tempo. Vivemos em uma cultura que transformou o planejamento em virtude absoluta. Planejar é importante. Organizar-se é importante. Ter objetivos é importante. Mas existe uma diferença enorme entre usar os planos como ferramenta e transformar os planos em prisão. Quando um plano se torna mais importante que a própria vida, começamos a sofrer, porque a realidade raramente respeita os roteiros que escrevemos. O amor chega fora de hora, as despedidas acontecem sem aviso, as oportunidades surgem onde não procurávamos, as respostas aparecem em perguntas que nunca fizemos, e os caminhos mais importantes costumam nascer justamente dos desvios. Pense por um instante na sua própria história. Quantas das coisas mais significativas da sua vida foram realmente planejadas? Talvez você tenha conhecido alguém especial em um dia comum. Talvez uma conversa tenha mudado sua forma de pensar. Talvez um fracasso tenha aberto uma porta que o sucesso jamais abriria. Talvez a dor que você tanto desejou evitar tenha se transformado em uma das maiores professoras da sua existência. A verdade é que quase tudo que realmente nos transforma chega sem pedir licença. A vida possui uma estranha sabedoria.
Ela frequentemente nos leva para lugares que jamais escolheríamos por conta própria. E é exatamente nesses lugares que descobrimos partes de nós que estavam adormecidas. Existem forças que só aparecem durante a tempestade. Existem maturidades que só nascem depois da perda. Existem sabedorias que só florescem após a decepção. O ser humano costuma chamar isso de acaso, mas talvez seja apenas crescimento, porque crescer raramente é confortável. A semente precisa desaparecer para que a árvore exista. A lagarta precisa abandonar sua antiga forma para que a borboleta nasça. O dia precisa morrer para que a noite chegue. A própria natureza nos ensina que transformação exige desapego. Mas nós insistimos em segurar. Seguramos pessoas, seguramos expectativas, seguramos versões antigas de nós mesmos. E quanto mais apertamos, mais sofremos. Talvez a verdadeira maturidade não esteja em controlar os acontecimentos, talvez esteja em desenvolver a capacidade de caminhar junto deles. Os antigos filósofos estoicos compreendiam isso profundamente. Eles sabiam que existem coisas sobre as quais temos poder, e existem coisas sobre as quais não temos. Podemos escolher nossas atitudes, mas não podemos controlar todas as circunstâncias. Podemos decidir como responder, mas não podemos decidir tudo o que acontece. Existe uma liberdade imensa nessa compreensão, porque ela nos devolve para aquilo que realmente importa, que é o presente. Este instante, este momento que você está vivendo agora, enquanto ouve estas palavras, enquanto respira. Porque a vida nunca esteve escondida no futuro, ela sempre esteve aqui. Entre uma meta e outra, entre uma preocupação e outra, entre um plano e outro, a vida acontece nos intervalos, ela floresce nos espaços que não controlamos. Ela cresce nos terrenos que não planejamos. Ela se revela justamente quando paramos de exigir que tudo siga exatamente como imaginamos. Talvez seja por isso que algumas das pessoas mais sábias que conhecemos possuem uma serenidade diferente. Não porque a vida delas tenha sido fácil, mas porque elas aprenderam algo fundamental. A felicidade não nasce quando tudo acontece como queremos. A felicidade nasce quando aprendemos a dançar com aquilo que acontece. E isso muda tudo. Porque de repente, o fracasso deixa de ser o fim da história. A perda deixa de ser apenas perda. A mudança deixa de ser ameaça. Tudo se transforma em possibilidade. Tudo se transforma em caminho. Tudo se transforma em aprendizado. Então, se hoje a sua vida parece diferente daquilo que você imaginou anos atrás, talvez não seja a hora de se condenar. Talvez seja a hora de você observar. De você perguntar: o que este momento está tentando me ensinar? O que esta mudança está revelando sobre mim? Que beleza ainda não consegui enxergar neste capítulo? Porque a verdade é que você não precisa entender toda a estrada para continuar caminhando. Você precisa apenas do próximo passo. A vida cuidará do restante. E quem sabe, um dia olhando para trás, você descubra que os planos que não deram certo foram justamente aqueles que abriram espaço para algo muito maior. Algo que você jamais teria imaginado, algo que não estava na agenda, algo que não cabia nos seus cálculos, mas que cabia perfeitamente na sua história. Porque enquanto você planejava tudo, a vida já estava acontecendo.
E se esta reflexão fez sentido para você e de alguma forma te trouxe um pouco de consolo, compartilha com aquela pessoa que você acredita que também precisa ouvir sobre isso. Até o nosso próximo Chá com Palavras.